Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical e convidamos você para ficarmos juntos a partir de agora. No programa de hoje, estudaremos a penúltima lição deste trimestre com o tema O Diaconato. Nesta lição, veremos a definição do termo diácono e também como se deu a instituição do diaconato na igreja primitiva. Destacaremos também a ampliação deste ministério nos dias de hoje e, por fim, pontuaremos a diferença entre ser diácono e exercer a diaconia. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia que diaconia é um serviço que deve ser atribuído a todo aquele que recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. A verdade prática nos diz, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. O objetivo geral de nossa lição é mostrar a importância da função de diácono. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Segundo, explicar a instituição do ministério de diácono. E terceiro, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 ao 13. Vamos ouvir. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista irmão Jaziel Marques. Pai do seu irmão Jaziel. A paz do Senhor, pastor Nado Jackson. E contamos também com o presbítero Jonathan Lucena. A paz do seu irmão Jonathan. A paz do Senhor, pastor Nado Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a penúltima lição do nosso trimestre, né? Já está deixando saudade, que coisa maravilhosa. Estudamos nesse trimestre sobre os dons espirituais. Semana passada estudamos sobre o presbítero, bispo ou ancião. E esta semana estamos estudando o diaconato. E é importante chamar a atenção de você, professor de escola dominical, que sempre no momento da exposição destas lições é importante que você seja bíblico, solicite ao seu aluno para abrir a Bíblia, ainda que você tenha os textos todos decorados, mas solicite, né? Seja pedagógico, peça ao seu aluno para abrir a Bíblia, peça ao seu aluno para localizar o texto, para ler o texto, em base sempre a sua fala em textos bíblicos, porque nós estamos numa escola que não é apenas uma escola, ela é bíblica e dominical, né? A Bíblia é o centro da nossa escola. Então é importante que sempre na exposição do texto sagrado, os irmãos, ou do assunto que está sendo estudado durante a semana, os irmãos sempre estejam embasando em textos e evitem, muitas vezes, estar usando exemplos que não edificam, mau exemplos, né? Porque, na verdade, o que nós estamos utilizando, o que estamos estudando, é a principiologia que está estabelecida na Escritura e o ofício, né? E esse cargo tão maravilhoso que é o de diácono, né? Estamos estudando esta semana o diaconato.
Evangelista Jaziel, hoje chegamos, né? Estamos na penúltima lição do nosso trimestre estudando o diaconato. O que é que a gente pode já comentar acerca deste tema? Muito bem, pastor Nadio Jackson, nós podemos, de início, né, trazer aqui uma breve definição, né, sobre esse termo, essa palavra diácono, né, que do grego nós temos a expressão diáconos, que originalmente significa literalmente um criado, né? E esse criado pode ser, né, aquele que faz trabalho e serviço ou ajudante que presta serviços voluntários. Nós vamos observar, pastor, que na nossa Bíblia, né, na linguagem no português, nós temos aí pelo menos 3 palavras que são utilizadas para se referir a essa expressão diáconos. Nós temos a expressão serventes, nós temos a expressão ministro e a expressão servo. Todas as 3, nós vamos observar que está se referindo ao diácono. Ou seja, lá em João capítulo 2, versículo de número 5, né, quando a Bíblia diz que Maria disse aos empregados, na corrigida está empregados, na atualizada nós lemos lá serventes. Então disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E serventes ali, que era um criado, né, que fazia serviço doméstico, é o diácono, né? Nós temos também outra referência, como por exemplo Romanos capítulo 13, verso 4, nós vamos encontrar aqui no Novo Testamento essa expressão diácono, ou seja, o servo, né, o ministro, como aparece aqui em Romanos 13, verso 4, ela é usada em alusão ao governante civil, né, ministro de Deus, Romanos 13, verso 4. Também é associada ao próprio Jesus, conforme está lá em Romanos 15, verso 8, Gálatas 12, verso 17, né? Lá em Romanos capítulo 15, nos mostra, verso 8, Jesus como ministro, né? Outra observação que a gente pode fazer também, de acordo com João 12, verso 26, é que essa expressão ela é utilizada também para se referir àqueles que seguem a Jesus Cristo, né? Que seguem ao Senhor. Também podemos acrescentar que essa mesma palavra, né, diáconos ou servo, ela é usada também para se referir aos seguidores de Jesus em relação aos outros servos do Senhor Jesus, né? Ou seja, servo servindo a servo, conforme está lá em Marcos, capítulo 10, verso 42, verso 43, quando Jesus fala de uma forma bem clara ali para os discípulos, né, que quem quisesse ser o primeiro, o maior, deveria ser o serviçal, o servo de todos, né? Então, nós observamos ali esse texto também. E pode ainda ser acrescentado, né, em relação àqueles que servem nas igrejas, conforme Romanos capítulo 16, verso 1, que ali, inclusive, aparece o nome de uma mulher, apenas nesse texto, a irmã Febe, onde vai mostrar que ela servia também na igreja, como outros também, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8, Esse texto é utilizado também para se referir aos falsos apóstolos, servos de Satanás. Você pode conferir, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 15. Então, nós podemos, pastor Nadio Jackson, dizer de uma forma assim geral que esse termo, ou essa expressão diácono, né, no seu original, ele é aplicado em diversas situações, né? Está se referindo aí a um criado, uma pessoa que trabalhava fazendo serviço doméstico na casa, se referindo ao próprio Jesus, aos crentes, aos falsos apóstolos, né? Ao governo, aos governantes civis. Então é um termo muito abrangente que, de acordo com o texto, a gente vai entender a que está, se referindo a essa expressão servo ou diáconos, né? Como aparece lá no grego. Irmão Lucena, o irmão Jaziel trouxe aqui uma visão bem panorâmica, né? Das diversas aplicações do termo no Novo Testamento, que vai desde o servo, passando por um ministro até os falsos mestres, né? Então, há uma multiplicidade de aplicações do termo no Novo Testamento. Mas, em especial, ao que nós estamos estudando esta semana, estamos falando sobre o ofício do diácono, embora que, do ponto de vista etimológico, esta palavra pode ser aplicada nos diversos contextos que já foi aqui apresentado. Foi feita uma visão panorâmica excelente aqui pelo evangelista Jaziel, mas no contexto que nós estamos estudando de ofício, o que é que a gente poderia comentar para o professor que nos acompanha? Pois não, pastor, sobre essa realidade do ofício, né, de diácono, isso à luz das Escrituras, no sentido que a lição está querendo passar. Como o senhor bem destacou, a palavra diácono se aplica a várias situações.
Mas a gente, para entender o Novo Testamento, no que diz respeito ao diaconato, ou à função do diaconato, a gente precisa voltar também ao Antigo Testamento. Na lição passada, eu achei muito interessante quando o senhor fez menção, por exemplo, à referência da figura dos anciãos, né? Já que a lição foi tratada sobre o presbítero, isso à luz do Antigo Testamento, mostrando que não foi nenhuma invencionice, vamos assim dizer, dos apóstolos no Novo Testamento. Com relação ao serviço diaconal, vamos assim dizer, ou à função do diácono, também podemos, pastor, ver à luz do Antigo Testamento. E é importante o caro professor aproveitar e trazer essa exposição. Por quê? Quando nós olhamos, embora o ministério de diácono, ou a função, o ofício, né, do diaconato, é neotestamentário, mas o princípio está no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento. Em que momento? Quando nós olhamos, por exemplo, a estrutura sacerdotal, a tribo que havia sido separada para o serviço religioso na nação de Israel, que foi a tribo de Levi. Tinham aqueles que eram separados para exercer o sacerdócio, aqueles que eram sumos sacerdotes e outros levitas que foram também separados por Deus, através da liderança de Moisés e Arão, para estar auxiliando. E o caro professor pode aproveitar em sala de aula e citar alguns textos que mostram estes atuando, até em serviços menores, não é? Não diz respeito ao sacrifício, à apresentação de sacrifícios que eram estabelecidos pela lei, mas que eram trabalhos também exercidos por eles. Por exemplo, se nós analisarmos, pastor Nadir Jackson, Números capítulo 4, versículos de 2 a 15, nós vamos perceber, por exemplo, o texto falando sobre os filhos de Coate, aqueles que não eram sacerdotes necessariamente, mas eram levitas e estavam auxiliando Moisés e também Arão. Quando nós lemos dos versículos 22 a 28, já vamos ver os filhos de Gerson, né, que também estava ligado ao serviço, fazendo atividades as mais variadas, entre elas, por exemplo, atividades de limpeza, de manutenção, lembrando-nos que inicialmente o tabernáculo ele era colocado dentro da direção divina. Então, no momento que a nuvem alçava, né, se levantava e direcionava para outro ambiente, o tabernáculo tinha que ser desmontado. E esse serviço não era feito necessariamente por Moisés ou por Arão, era um serviço ligado a esses levitas, não é? Dentro da família de Coate e também de Gerson. E nos versículos 29 a 33 do capítulo 4 de Números, a gente pode ver também atividades específicas que os filhos de Merari faziam. Então, a gente percebe que há o princípio, desde o Antigo Testamento, mostrando essa importância, o trabalho de pessoas que estavam auxiliando já líderes constituídos. No caso do Antigo Testamento, Moisés e também o próprio Arão. Então, eu penso, pastor, para chegar no Novo Testamento, vendo o ofício à luz do Novo, a gente precisa passar por essas informações do Antigo Testamento. E vale destacar o seguinte, de que estes que eram separados, né, para fazer esse serviço, vamos dizer assim, braçal, eles também estavam arrolados no serviço ao Senhor. Né? Porque para o sacerdote sacrificar, você precisava ter o altar limpo, organizado, toda a estrutura preparada para que o sacerdote, ao chegar, né, no altar, pudesse oferecer o sacrifício. E quem era responsável por fazer isso? Eram esses levitas, que eram levitas, mas não eram sacerdotes. Eles não exerciam essa função sacerdotal. E quando o tabernáculo, né, que é o templo móvel, Deus orientava que o povo seguisse, era justamente estes homens escolhidos por Deus, separados por Deus, para desmontar o tabernáculo e carregar. Alguém poderia até dizer, mas se é para desmontar o tabernáculo e levar mobília, não seria qualquer pessoa, qualquer hebreu não poderia fazer, não. Deus reservou estes homens para cuidar até do serviço braçal, né, irmão Jaziel? Porque na casa de Deus, até aqueles serviços que algumas pessoas às vezes olham, mas isso aqui é um serviço que qualquer pessoa pode fazer. Mas na igreja, todo serviço que é realizado na igreja, ele tem um sentido espiritual. Além de ter um sentido espiritual, pastor, nós somos, inclusive, convocados, né, desde o Antigo Testamento a servir ao Senhor, né? Nos faz lembrar o Salmo 100, quando diz servir ao Senhor com alegria. E como o senhor estava falando, e também o presbítero irmão Jonatas, ali no Antigo Testamento, esses homens, por mais que pareça ser simples, a atividade deles era de grande importância, né? Porque eles estavam fazendo uma atividade
inclusive ajudando e auxiliando os sacerdotes, como o senhor já bem pontuou, para que eles pudessem, assim, de uma forma específica, né, se ocupar, né, mais de uma forma mais direta com os sacrifícios, as ofertas, e assim o trabalho do Senhor era realizado, assim como hoje também na igreja atual, né, ou seja, desde a igreja primitiva, todos esses que se envolvem no trabalho do Senhor para fazer o serviço, né, por mais que alguém ache algo simples, mas é de grande importância porque contribui e coopera para o bom andamento da obra de Deus. E na igreja, irmão Lucena, todo serviço é um serviço sagrado, todo serviço é um serviço ao Senhor. Desde aquela portaria, né, em que o porteiro está lá para fazer o controle do acesso ao templo, até o exercício do próprio pastor, né, do porteiro ao pastor. Todo o serviço na igreja é um serviço sagrado. Com certeza, pastor. Toda atividade que é desenvolvida dentro do contexto do reino de Deus, da igreja, ele é de suma importância. Uma vez que a lição trata sobre os diáconos, por exemplo, é bom até lembrar de que o fato de ele estar sendo citado, né, depois de ter falado sobre os apóstolos, profetas, evangelistas, doutores e mestres, presbíteros e agora diácono, para alguém não pensar de que a ordem é de importância, no sentido, então o diácono ou o ofício, a função, é de menos importância. Claro que não. Já foi citado aqui exemplos do Antigo Testamento e até a realidade prática, como o senhor destacou, mostra o quanto essas funções, que aparentemente são bem simples, mas são de muita importância. Inclusive, o diácono vai surgir, não é, dentro de uma realidade, em Atos capítulo de número 6, quando há a instituição, de forma oficial, exatamente para tratar de situações que é de muita importância. E eu queria, pastor, ler Atos capítulo 6, versículo de número 3, claro que esse texto vai ser tratado, não é comentado com mais detalhes, mas somente para destacar a questão da importância do serviço. Pois diz o seguinte, Atos capítulo 6, versículo 2 e 3, não é? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Para alguém não pensar aqui que os apóstolos estão desvalorizando esse serviço, né, que os diáconos vão estar executando. Pois no versículo 3 diz o seguinte, escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, os apóstolos não estavam desprezando, dizendo que aquele serviço era de menos importância, mas havia uma questão de divisão de tarefas. E eles, claro, de forma sábia, dirigida pelo Espírito Santo, então, é institucionalizado os diáconos como um importante serviço na casa do Senhor. E vale destacar que nós temos aqui a igreja, que está em estado de formação. Em termos de governo de igreja, nós temos aqui os 12, né, o próprio texto, né, versículo 2 do capítulo 6 diz, e os 12, nós temos aqui o colegiado, os 12, nós temos uma igreja que está em franco crescimento, e é justamente por conta desse franco crescimento que surgem, né, irmão Jaziel, os problemas que ocorrem em toda a sociedade, em toda a igreja, porque onde tem gente, tem problema. Exatamente, pastor. E repetindo o que o senhor já falou, a igreja está em amplo crescimento, principalmente lá em Jerusalém. E esse crescimento, né, veio exatamente trazendo esses problemas, né, com a dificuldade dos apóstolos darem a assistência necessária a uma grande multidão. A gente vai ler, por exemplo, Atos 2, verso de número 37 a seguir, onde a igreja, logo do início, no dia de Pentecostes, já estava com um número de quase 3.000 pessoas, depois vai para quase 5.000, é claro que nem todos estavam em Jerusalém, porque muitos voltaram para a sua cidade de origem, né? Mas nós temos aí uma noção que era um número muito grande de crentes, inclusive de crentes helenistas que haviam se convertidos, que estavam lá na igreja, né? E a igreja, né, através dos seus apóstolos, não conseguia atender de uma forma satisfatória a todos, né, já que era um número tão grande e esses problemas foram aumentando, até que eu creio que na direção do Espírito Santo os apóstolos entenderam que o melhor caminho seria convocar a igreja e mostrar uma opção que seria escolher homens para assim estarem ajudando e os apóstolos terem tempo para a palavra, para a oração, enquanto estes homens, né, que de início foram 7, né, que lá em Atos 6, versículo de número 5, o presbítero já leu, que está aí o nome desses 7 homens que foram selecionados para esse trabalho. Esse problema na igreja, irmão Lucena, criou um ambiente favorável para que Deus
direcionasse os apóstolos e instituísse os diáconos. Na verdade, um problema que redunda em bênção para a igreja, porque é estabelecido esta figura que vai cuidar, como dizem os apóstolos, deste importante negócio. Os apóstolos sentiram esta necessidade, sabiam que eles não podiam interromper o ministério, nem aquilo que que eles foram designados para realizar, mas havia sim uma necessidade de estabelecer este ofício, este cargo, para atender aquela necessidade. Mas por que houve toda esse problema, esta confusão lá em Atos capítulo 6? Mas isso é claro, sobre este problema e sobre a instituição oficial dos diáconos, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a lição de número 12, que tem como tema o diaconato. No bloco anterior, nós nos focamos aqui no texto capítulo 6 de Atos dos Apóstolos sobre o problema descrito por Lucas no versículo 1 e a solução que Deus orientou os 12, o colegiado dos apóstolos, resolverem. Irmão Lucena, primeiro vamos o problema e depois a solução. O que de fato estava acontecendo e que Lucas chega a descrever com duas palavras bem fortes, Para uma igreja que lá em Atos 2, Atos 4, diz havia um só Espírito, havia um temor, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E a sensação que passa para a gente é que era uma igreja perfeita, a igreja do primeiro século era a igreja perfeita, modelo. Mas, de repente, enquanto a gente está ainda nessa lua de mel com a igreja do primeiro século, nós recebemos este choque do capítulo 6, versículo 1, onde ele usa duas palavras aqui que eu acho bastante forte. Lucas diz assim: houve uma murmuração e uma outra palavra porque as viúvas gregas eram desprezadas. Murmuração e desprezo. Realmente, pastor, é chocante, nós olharmos essas duas expressões, levando em consideração essas informações que o senhor fez menção de que Lucas mostrando a harmonia que havia dentro da igreja do primeiro século. Mas como já foi tratado todo o crescimento, no caso numérico aqui, onde há pessoas realmente, há uma tendência de haver divergências. O fato de haver divergências não significa dizer necessariamente que está tendo desunião. É apenas pessoas que têm pontos de vista diferentes. E é o que ocorre aqui. Eu sei que é uma palavra muito forte, dizer que elas estavam sendo desprezadas. Lucas está aqui retratando o sentimento que regia o coração dos que murmuravam. Agora, eu penso que não era necessariamente dessa forma, mas vamos dizer, diante dessa situação, para evitar a murmuração, e a gente já destaca aqui a importância destes que vão surgir. Primeiramente, para evitar a murmuração, que ela continue, veja a importância dos diáconos, E segundo, para dar uma atenção especial e satisfazer realmente aqueles que se sentiam, desprezados. Eu achei interessante a fala do evangelista de dizer que era uma tentativa de satisfazer as necessidades. E surge exatamente com esse propósito. O número cresceu, depois de 5.000 a gente não sabe mais, não havia IBGE naquela época, não tinha como fazer uma precisão a partir de então. Então, há uma necessidade de suprir essa realidade. E os apóstolos têm essa sensibilidade. Eu acho isso muito interessante, porque eles dão ouvidos, Eles levam em consideração aquilo que foi pontuado como uma necessidade a ser correspondida. E dentro dessa necessidade, então, há a convocação. Os apóstolos se reúnem, como sempre, todo o serviço, toda a atitude que se faz na igreja é por oração, e dentro desse contexto de oração, como era muito comum, dentro da realidade apostólica, eles direcionam a necessidade de escolher, de separar. Agora, existe um critério, não pode ser qualquer pessoa, não pode ser de qualquer forma. Eu acho interessante quando ele diz: escolhei, pois, irmãos. Veja que tem que ser pessoas que fazem parte da comunidade evangélica, pessoas que passaram pelo novo nascimento, dentre vós, e ele diz, de boa reputação,
cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Esses vão surgir mediante a motivação de um problema, para solucionar esse problema e dar como é que eu posso dizer, atuar como ajudante dos apóstolos, proporcionando a estes tempo para que eles continuassem se dedicando. Então, mais de uma vez fica destacado, pastor Nath Jacques, evangelista Jaziel, a importância da função, do serviço, do ofício dos diáconos dentro da igreja. Motivados por um problema, ou seja, surgem para solucionar e para auxiliar os pastores na solução desta situação. E era até natural a gente entender que houvesse esse, como o senhor falou aí, né, pontos divergentes e que poderíamos até dizer que é a acomodação do solo, né? Então, era até natural que houvesse esse conflito, né? Porque até os próprios apóstolos não estavam preparados para isso, né? Vamos fazer uma retrospectiva e ver que Jesus era judeu, tínhamos aí os 12, todos judeus, depois nós tínhamos lá os 70 também, que eram judeus, depois os 120 também, que eram judeus, tanto que quando o Espírito Santo desce em Atos, os apóstolos não são todos esses galileus, ou seja, todos eram judeus. E aí, absorver como é que esse pessoal gentil ou judeu de fala grega, que era desprezado também dentro da comunidade ali da Palestina, então era até difícil. Que, aliás, irmão Jaziel, isso é um problema, esse problema aqui da assistência é um problema que vai refletir um problema muito mais profundo, que é o problema soteriológico que os apóstolos vão resolver em Atos 15, porque havia uma grande dificuldade dos judeus entenderem como é que estes gentios podem ser incorporados ao plano de Deus, ao projeto de Deus de salvação, considerando que Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, a expectativa messiânica era judaica, o livro que Jesus utilizava era o Antigo Testamento. Como é que esses gentios podem ser absolvidos? Que acredito que isso aqui é já um reflexo dessa deficiência soteriológica, da compreensão da deficiência soteriológica que os apóstolos tinham em acomodar estes gentios à fé cristã. Exatamente, pastor. Como o senhor bem citou, né, os judeus em si, eles já tinham a ideia, a noção da sua responsabilidade, principalmente com as viúvas, que o caso aqui que é tratado em Atos capítulo 6, verso 1, fala da murmuração em relação às viúvas que eram desprezadas. Entre os judeus não tinha esse problema pelo fato da própria lei estabelecer esse cuidado, essa assistência a essas mulheres. Então, os judeus já sabiam do seu dever, né, do seu compromisso, da sua responsabilidade. Enquanto aqueles que estavam vindo, né, do mundo gentil, né, aqueles que eram gregos, enfim, que estavam sendo inseridos à igreja, né, certamente houve essa dificuldade aí da igreja primitiva, né, dar o suporte, o apoio que eles precisavam, né? E é aí onde a gente vai perceber que o texto mostra de uma forma clara que a murmuração veio por parte exatamente destas mulheres, ou seja, dessas viúvas, né, que os gregos agora começam a reclamar a falta de assistência. E como o senhor bem pontuou, a igreja está iniciando, está começando e precisava entender como resolver a situação, né? Como alcançar, como através do evangelho também alcançar essas mulheres que estavam sendo inseridas na igreja, mulheres gregas, e que a igreja de igual modo deveria dar assistência por igual, né? E talvez foi essa aí, pastor, uma das dificuldades da igreja no momento também, né? Os apóstolos, diante de uma grande multidão, não são capazes de atender a todos, e os crentes, de uma forma individual, também talvez não estavam dando a necessidade, eu digo, a atual assistência, né, que eles precisavam em relação à necessidade deles, né? Mas é louvável perceber aqui no texto, né, que a igreja, depois que os apóstolos trazem essa opção, né, de escolher homens, a igreja vai ficar contente com aquilo, né? Diz o texto em Atos 6, verso 5, e este parecer contentou a toda a multidão, ou seja, eles ficaram satisfeitos. A ideia foi brilhante, né, dos apóstolos ali em escolher aqueles homens, porque, afinal de contas, seria sanada essa questão da murmuração, porque teria homens para dar assistência, né? Os apóstolos teriam mais tempo para a palavra, como eles mesmos pontuam aqui,
tempo para a palavra, tempo para a oração. E além desse tempo para a palavra, tempo para a oração e de estarem satisfeitos, nós vamos perceber também que o versículo 7 diz que a palavra de Deus cresceu e em Jerusalém a igreja se multiplicou, né? O número de discípulos se multiplicou, porque diante do problema que surgiu, quem sabe, né, era a oportunidade do adversário, do inimigo, tentar ali, através daquela situação, prejudicar o crescimento da igreja. Mas o crescimento da igreja continuou a partir do momento, né, que os apóstolos trouxeram essa opção, né, de escolher esses homens, e assim foi glorioso o resultado, porque a igreja continuou crescendo, pastor. E o problema, irmão Lucena, não era de pouca envergadura não, né? Porque vamos nos lembrar que estamos falando do primeiro século, onde a expectativa de vida não era lá essas coisas. Muitas dessas mulheres é possível que sejam esposas de soldados romanos, né, ou que exercem qualquer atividade militar, e que por conta das guerras era muito comum você ter um número desordenado aí de viúvas. Entenda a demanda de todas essas viúvas, né, indo diretamente à igreja, e é preciso que se entenda que estamos falando em um ambiente, em um estado totalitário. Não existia na época a Previdência Social, não existia na época INSS, o contexto é completamente diferente. Hoje nós estamos no Estado Democrático de Direito, lá é o Estado totalitário. Então, de certa forma, os irmãos acabavam tendo que, de algum jeito, atender a essas mulheres, e que o que eu acho brilhante é a orientação dos apóstolos, irmão Sena, em escolher homens justamente do meio do povo, né? dos gregos, que todos os nomes de todos eles eram gregos, para dar solução àquele problema que havia se levantado dentro deles mesmos. Pois é, pastor. E esse contexto histórico que o senhor fez referência, e social, mostra o senso de urgência e até o tempo de resposta que os apóstolos dão e a multidão, respectivamente, não é? Quando é identificado a situação que exige uma resolução o mais rápido possível, é feita esta escolha dentro de alguns princípios, né? Que é importante se destacar isso. Os apóstolos pediram que se escolhesse 7, não é? Escolhesse pessoas para estar dando assistência, a atenção especial. Isso foi atendido de imediato. Mas é observado, por exemplo, em Atos capítulo 6, versículo 3, que foi escolhido e foi trazido para os apóstolos, não é? Porque embora eles tenham escolhido, embora tenha sido a igreja que reconheceu aquelas pessoas como tendo, né, aptidões mínimas, vamos assim dizer, para corresponder ao serviço, e a gente vai ver, por exemplo, que havia necessidade de qualificações morais, porque o texto diz que tinham que ter boa reputação, qualificações espirituais, que deveriam ser cheios do Espírito Santo, não é? E qualificações também intelectuais, porque de alguma forma, pastor, ia estar tratando de forma administrativa, não é? Atendendo, e precisaria ter uma qualificação intelectual, pois é dito, e de sabedoria. Só que quando estes são trazidos, eles são constituídos por meio do governo da igreja, porque o princípio sempre é isso. É importante destacar, sobretudo, mostrar mais uma vez de que liderança dentro da igreja não é uma instituição puramente humana, não é? Mas é produto de uma ação estabelecida pelo próprio Deus, do Antigo ao Novo Testamento. E aqui esse princípio é evidenciado novamente. Eles trazem e foram constituídos por meio dos apóstolos, da liderança da igreja, conforme está escrito também o versículo de número 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Esse é o princípio de Deus. Isso mostra a relevância que os apóstolos viam no diaconato, pelo próprio critério, né, que eles estabelecem para que o candidato pudesse se enquadrar dentro desse perfil. Ele fala de boa reputação, fala de qualidade moral, cheios do Espírito Santo, fala de qualidade espiritual, e de sabedoria, fala de qualidade intelectual. Mas será que não é muita exigência, irmão, para uma pessoa que ia cuidar de viúva, que vai cuidar de serviço braçal? Isso mostra exatamente a importância da função, pastor. Paulo chama de importante negócio, e as características que são exigidas desses homens, né? Digo, Paulo não, os apóstolos em Atos 6, mostra como era importante.
E Paulo ele vai ser mais abrangente ainda. Quando a gente vai para o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, nós temos ali 10 qualificações que Paulo apresenta para aquele que iria servir como diácono. É claro que das 10, 9 diz respeito a ele e uma à esposa, né? Por exemplo, o verso 8 diz que os diáconos, eles deveriam ser honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o ministério, eu digo, o mistério da fé em uma pura consciência. E ainda diz mais, verso 10 do capítulo 3 de 1 Timóteo. E também esses sejam primeiros provados, ou seja, experimentados, eles tinham que ser experimentados na obra, para somente depois servir. Tinham que ter uma vida irrepreensível, versículo 10 ainda. Aí, quanto às esposas, diz que elas deveriam ser mulheres não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Veja como aí, né, Paulo ele vai ser bem direto em relação aí à questão da esposa do diácono, né, que a ideia aqui do texto é essa. E o versículo 12 ainda diz que eles deveriam ser marido de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa. Então, nós podemos observar que é um ministério tão importante, né? Tão importante que Paulo, que os apóstolos entenderam que esses homens deveriam ter uma vida casta, uma vida santa, uma vida pura, né? Porque é uma obra, como já foi dito, que é realizada para Deus. E tudo que é realizado para Deus, seja o mais simples trabalho que a gente exerça, é de grande valor e é de grande importância para nós. E o texto que o irmão Jaziel citou, o irmão Lucena, mostra a equiparação das qualidades morais. O texto antes fala sobre o presbítero, né? E coloca isso quase dentro do mesmo patamar, ou mesmo patamar de exigência moral que os próprios diáconos deveriam se enquadrar para exercer o ofício. E aí nós perguntamos ao senhor, o ministério do diácono na igreja hoje, qual a sua função, o que é que ele faz, quais as exigências, o que é que o senhor pode comentar? Pois não, pastor. Partindo da realidade do próprio Novo Testamento, nós vamos ver de que aquele grupo que inicia-se com 7, na medida que a igreja vai crescendo, esse número necessariamente tem que aumentar. Inclusive, quando lemos, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, versículo 1, Paulo faz referência aos bispos e aos diáconos. E aí já não tem mais definição de quantidade, porque é natural. Na medida que o trabalho vai crescendo, pessoas precisam estar também sendo levantadas com este padrão estabelecido pela palavra para estar cooperando. Hoje não é diferente. Nós vemos, e aí me permita restringir a igreja a qual pertencemos, né, que é a Assembleia de Deus em Pernambuco, nós sabemos a importância que esse trabalho de diácono, de estar a serviço da igreja, a serviço de Cristo, auxiliando o seu pastor, o seu coordenador, não é? O obreiro que está na congregação, fazendo atividades que já era comum ao diácono fazer à luz do Novo Testamento e, na medida desse crescimento, pastor, também se intensificar em outras atividades, que a gente vai perceber, por exemplo, dos 7, em Atos 6, desses 7 diáconos, 2 se destacam, por exemplo, na evangelização, na pregação, que é Estevão e também Filipe. Hoje nós percebemos, por conta do crescimento, que existem diáconos igualmente, que além de dar assistência social na congregação, além de manter a boa ordem do culto, do templo, na hora em que o culto está sendo processado, quanto à manutenção, auxiliando, por exemplo, o presbítero da congregação, quanto à manutenção dos elementos utilizados na congregação, o banco, se há água, enfim, outras, qualquer que seja a atividade. Até aquela atividade simples, que alguém pode assim considerar, de levar um copo com água para aquele que está ministrando, para aquele que está ali no momento do louvor e deixar aquele copo ali, que é muito importante. E isso não diminui de maneira nenhuma a quem quer que seja. E hoje, pelo crescimento, por exemplo, há diáconos na nossa igreja que respondem por congregação, não é? Por conta da dimensão, eles exercem funções específicas, auxiliando o coordenador, o presbítero e também dando a sua assistência. Embora haja algumas delimitações, porque todos nós temos as nossas, mas são pessoas que estão sendo usadas no sentido de aproveitadas, tanto na questão administrativa, quanto a questão do socorro, de atender as necessidades sociais e auxiliando seu pastor, seu presbítero, seu coordenador, também ministrando a palavra, pregando o evangelho, ajudando o líder. Irmão Jaziel, existe diferença entre diácono, ministério e diaconia serviço? Mas não responda agora não. Nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já.
Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a lição de número 12, que tem como tema o diaconato. No bloco anterior, nós deixamos a seguinte pergunta, Há diferença entre o diácono ministério e a diaconia serviço? E aí, irmão Jaziel, existe alguma diferença? Sim, pastor. Só lembrando que de início, nós já falamos aqui mais de uma vez, durante o programa, que esse termo diácono, ele é utilizado de várias maneiras, Nós temos aí a expressão sendo utilizada em relação aos criados de uma casa, que fazem serviço doméstico, ao próprio Jesus, aqueles que estão servindo no ministério, ensinando, orando, enfim, até os falsos apóstolos, esse termo também aparece lá, a mesma expressão, os governantes civis. Então, nós podemos, de início, só lembrar aos irmãos que esse termo ele é bem abrangente. Agora, quando se trata de diácono, com uma função eclesiástica, nós vamos perceber, como já foi tratado aqui em Atos 6, que são homens escolhidos para um trabalho específico. Não é qualquer pessoa, são pessoas que foram escolhidas e apresentadas aos apóstolos, e assim receberam a imposição de mãos para fazer o trabalho, como nós já falamos. Agora, falando de uma forma em geral, todos nós, é claro, que servimos a Deus, estamos realizando sim o ministério da diaconia, como no sentido de serviço, porque todos nós somos chamados a servir a Deus. Eu acho até interessante que tem uma fala aqui no esboço da superintendência que diz que são diáconos, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, presbíteros, ou seja, mesmo aqueles que alcançam uma função eclesiástica mais elevada, ele continua também servindo, E a igreja, de uma forma geral, é convocada a servir ao ponto que nós temos na Bíblia também, lá em Romanos, capítulo 16, verso 1, onde diz respeito ali, inclusive, a uma irmã por nome de Febe, que o texto vai nos apresentar ali que ela servia também na igreja, não como diaconisa, e sim como alguém que estava realizando o trabalho para o Senhor, ou seja, questão de serviço, a diaconia. E quando trata-se do diácono, é importante a gente também, que somos da Igreja Assembleia de Deus, lembrar que nós temos a nossa declaração de fé, que nos mostra qual é a função do diácono. E aí a gente pode ter uma noção mais clara, pastor. Eu quero, com a sua permissão aqui, trazer aqui na página de número 138, o amado irmão que ainda não tem a sua declaração de fé, você pode adquirir na nossa livraria, na Bereia, onde nós temos aqui na página 138 sobre os diáconos. Veja mais uma vez o que diz a nossa declaração de fé a respeito destes. Diz o seguinte: são pessoas que desenvolvem a função de servir nas atividades da igreja. Para o exercício dessa função, é necessário ser separado oficialmente perante a igreja para receber o reconhecimento público de sua função no corpo de Cristo. Os diáconos servem nas diversas atividades da igreja, como, por exemplo, eles cooperam como porteiros, recepcionistas, na ordem do culto e na distribuição dos emblemas na ceia do Senhor. As suas atividades, porém, não são restritas a isto. Eles também cooperam como professores, superintendentes ou dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, atuando também em diversos outros trabalhos nas igrejas, desde que seja autorizado pelos seus superiores. Então, nós temos aqui a função do diácono, que é escolhido para esse serviço. E em relação à igreja, claro, todos podem exercer o seu trabalho servindo ao Senhor com alegria, como nós somos convocados na Bíblia a servir ao Senhor, realizando o nosso trabalho, porque afinal de contas, todos nós somos servos do Senhor e servos uns dos outros, como disse Jesus, E nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Eu quero concluir minha fala, pastor, com João, capítulo 12. Esta palavra aqui é abrangente a todos aqueles que seguem a Cristo. João capítulo 12, verso 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então nós podemos observar que todos aqueles que são convidados a seguir a Cristo são servos de Cristo. E como servo de Cristo, nós devemos exercer a nossa
diaconia, independente de ter uma função eclesiástica, ou seja, independente de ser separado para diácono ou não, devemos servir ao Senhor. E o serviço, né, o diaconia, irmão Lucena, segue o mesmo princípio daquilo que nós estudamos quando falamos sobre evangelista, né? Todos são chamados a evangelizar. O mesmo princípio lá do mestre, doutor, todos são chamados para ensinar, né? E aqui também, diácono, todos são chamados para servir, embora dentro do corpo, né, Deus tenha reservado exclusivamente, né, o ofício de diácono, né, o cargo de diácono para servir às mesas, né, conforme já vimos aqui o texto de Atos capítulo 6. E uma coisa que precisa ser pontuada e aqui, assim, demonstrar qual é, de fato, a posição bíblica, né, sobre a questão do diaconato, é que, à luz de Atos capítulo 6, a gente percebe que o problema era com viúvas e foram separados homens. Não é lógico. O lógico é que, se há problemas com viúvas, fossem separados outras mulheres para resolver o problema das viúvas. Isso mostra, irmão, que há uma principiologia aí para o exercício dessa atividade que não foi delegado em termos de ministério, ofício, né? Em termos de ministério e ofício, não foi delegado às mulheres fazer esse tipo de atividade. Pastor, perfeito. A partir de Atos 6, ou se a gente fosse reportar, como já foi falado desde o Antigo Testamento, aqueles que auxiliavam sempre foram, no sentido ministerial, homens, não é? Em Atos 6 fica claro isso. Como o senhor bem frisou, do ponto de vista social, seria mais comum se fosse chamado mulheres para estar ajudando outras. Mas ali está estabelecido. Quando Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 3, ele vai falar os diáconos. Ainda que alguém queira usar a passagem correspondente, que seria o versículo 11, da mesma sorte as mulheres, querendo insinuar de que está se falando aqui de mulheres que eram diaconisas, o texto não dá margem para esse tipo de interpretação. O que o texto está dizendo é que as esposas dos diáconos devem ser mulheres de boa reputação, porque vão trabalhar em conjunto, como ainda hoje acontece, e isso acontece também na nossa igreja. Usar, por exemplo, pastor Nadir Jackson, o texto que já foi citado pelo evangelista Jaziel, Romanos capítulo 16, versículo 1, citando Febe, dizendo que ela era diaconisa, também é forçar a barra, porque o texto está sendo claro lá. Ela não é diaconisa no sentido ministerial, ela serve no sentido de serviço, ela exerce a sua função de serviço, está cooperando ali. Pois nenhum dom ministerial, ensina a Bíblia, inclusive o de diácono, foi exercido por mulheres à luz da igreja primitiva e na nossa igreja, inclusive na Assembleia de Deus em Pernambuco, também não existe diaconisa. Existem mulheres que servem, não é? Já foi citado na lição passada e quando dizemos isso, não é desconsiderando o trabalho das irmãs, que são de muita importância. Tem aquelas que servem no círculo de oração, como professora de escola dominical, serve, inclusive não tendo estas funções, mas que auxiliam o seu líder, o presbítero, o responsável da congregação, o seu pastor. Mas o ministério de diácono foi direcionado para os homens e estes dentro dos critérios que o próprio Deus estabeleceu. Não adianta forçar, né? Quando querem falar sobre o ministério de diaconisa, aí citam Romanos 16. A gente já falou aqui sobre a apóstola, né? A apóstola Júnia lá era uma mulher e a gente viu e percebe que Júnia ali, na verdade, a partir do texto que se pega no original, pode ser também um homem que não tem o referendo em nenhum momento para ser apóstolo, até porque o melhor momento para se colocar uma mulher no apostolado era justamente o momento em que Judas abandonou o ministério, mas foi escolhido um homem. Irmão Jaziel, rapidamente, que lições a gente pode extrair dessa nossa abordagem esta semana para estar orientando o professor de escola que está nos acompanhando? Muito bem, pastor. Acho que a primeira lição que a gente pode destacar é a importância, né, que os apóstolos na igreja primitiva deram à assistência à igreja. Quando eles viram a necessidade de que a igreja precisava ser melhor assistida, principalmente essas mulheres viúvas, vem então aí a ideia, né, claro, uma ideia dirigida pelo Espírito Santo, de escolher esses homens para esse trabalho. A segunda que eu queria destacar também é que esse serviço, né, de diaconato, né, o diácono, é algo tão importante que o texto revela, né, no capítulo 6, que deveriam ser homens escolhidos, não era qualquer pessoa.
Então foram homens selecionados. Aqueles que são chamados a servir como diácono são pessoas escolhidas para um excelente trabalho. Paulo chama, Atos capítulo 6, os apóstolos, eles dizem o seguinte, capítulo 6, versículo 3, esse importante negócio. Eu acho muito bonito isso. E por último, pastor, mostrar que todos nós, independente de exercer uma função ministerial de diácono, evangelista, pastor, presbítero, todos nós somos chamados, a servir ao Senhor e servir da melhor forma, com excelência, com alegria. Jesus é o maior exemplo. Ele disse que não veio a este mundo para servir, mas, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, conforme Marcos 10, verso 45. Então, Jesus é o maior exemplo de diácono. Jesus fez até tarefas que muita gente desprezava, lavar os pés dos discípulos, conforme João 13, mas ele fez. E ele disse, eu fiz para vos dar o exemplo. Então, a melhor coisa é seguir o exemplo de Jesus e servir a ele, independente de ter uma função eclesiástica ou não. Bom, você, né? Eu citaria, pastor, para corroborar o que o evangelista Jaziel já fez menção, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13, não é? Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Sirvamos bem e sirvamos com alegria. E vale destacar que aí adquirir uma boa posição não é ser presbítero não, viu, irmão? Adquirir uma boa posição é a posição de excelência que ele exerce pelo ministério maravilhoso ou tão importante negócio, como foi citado aqui, em que nada tem a ver com o degrauzinho como algumas pessoas enxergam o ministério, como degraus, de forma nenhuma. Posição aí é a relevância, é a honra, a recompensa que ele recebe, o reconhecimento da igreja, o do Senhor Jesus pelo trabalho de excelência que ele realiza na congregação e no reino de Deus. Querido professor, aprendemos na lição de hoje que, embora o dom ministerial de diácono seja dado por Deus a alguns, a diaconia deve ser uma atribuição de todo aquele que recebeu a Cristo como seu Salvador, como expressão de sua gratidão a Deus e do seu amor à sua igreja. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Depois de uma lição tão maravilhosa como esta, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial. Evangelista Jaziel, por gentileza. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e eterno Pai, queremos louvar o Teu nome e Te agradecer por esta oportunidade tão importante, tão especial, onde estivemos diante da Tua palavra, meditando e estudando sobre esse assunto. Nos ensine a cada dia a Te servir com alegria e com excelência. Continua abençoando a Tua igreja, o nosso pastor presidente, todo o ministério desta igreja, também a Rede Brasil de Comunicação. Ó Deus, Te pedimos também pela superintendência das escolas bíblicas dominicais e todos os que estão envolvidos no ensino da Tua palavra. Continua abençoando para a glória do Teu nome. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje aprendemos sobre o diaconato. Na próxima semana estudaremos a última lição deste trimestre com o tema A Multiforme Sabedoria de Deus. Não esqueça que o programa Escola Bíblica Dominical está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Lembre de se inscrever no canal e ativar o sininho e compartilhar o link. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.